Tiago estava caminhando lentamente pelos degraus brancos, alguns deles rachados, até o rio. Ele se embrulhava em um velho casaco acolchoado, protegendo-se contra o frio cinzento de novembro. O vento cortante e as partículas de gelo caindo do céu tornavam a aproximação do inverno palpável perto do rio, com a temperatura significativamente mais baixa do que na cidade. Puxando seu gorro de lã sobre as orelhas, Tiago lembrou-se de que não podia se dar ao luxo de ficar doente, uma enfermidade significaria despesas adicionais de suas economias muito frugais. Essa era a vida de uma pessoa pobre e desafortunada. Tiago havia passado por tempos piores, até dormindo em aquecedores de rua e procurando comida em lixeiras. Apesar dessas dificuldades, ele conseguiu estabilizar sua vida, embora o sonho de ter um lugar próprio ainda estivesse distante. Sua situação atual era significativamente melhor do que antes. Tiago foi criado em uma pequena aldeia cercada por lindos bosques de álamo. Ele recorda sua infância como o período mais feliz e confortável de sua vida, frequentemente lembrando com nostalgia. Não eram apenas os confortos físicos, como um teto sobre sua cabeça, lençóis limpos ou uma refeição garantida a cada dia, que ele sentia falta, mas também o amor que recebia e o fato de não estar sozinho. Sua avó gentil e bondosa, Raquel, era central nessas memórias. Ela era sábia, perdoava e era calorosa. Tiago a percebia como onipotente por muito tempo, pois ela sempre sabia o que dizer para acalmar suas preocupações e ansiedades. Ela sabia lidar com qualquer situação e era respeitada pelos vizinhos, parecendo saber tudo no mundo. Ela também parecia incansável. Tiago não se lembrava de vê-la dormir. Ela estava sempre ocupada com afazeres quando ele ia para a cama e, quando ele acordava, ela já estava de pé, fresca, arrumada e sorrindo. Raquel era uma mulher forte, alta, imponente e energética. Mais tarde, Tiago sentiu profundamente a falta da presença de sua avó, seu olhar reconfortante, abraços calorosos e voz suave. Ele costumava chorar por não poder mudar o passado, culpando-se e chorando impotente no vazio. A perda de sua casa o aterrorizou, mas ele estava relativamente desinteressado nisso. O que importava era sua avó, e ela se foi. Tiago não tinha outros parentes, e era assim que as coisas eram na aldeia, onde quase todos tinham algum tipo de parentesco, sejam cunhados, primos, tias e tios ou parentes distantes. Era incomum, mas era assim. A avó de Tiago veio para cá como uma jovem seguindo seu marido, Antônio. Ele era um homem trabalhador e habilidoso, respeitado em seu trabalho na serraria e pelos vizinhos. Raquel trabalhava como leiteira em uma fazenda, e eles se davam bem e viviam harmoniosamente. Ambos sonhavam em ter uma família grande, com pelo menos 5 filhos, mas acabaram tendo apenas uma filha, Elisângela. Eles planejavam ter mais filhos, mas, com o passar dos anos, Elisângela permaneceu sua única filha. Ela cresceu e se tornou uma garota bonita, que não se parecia nada com seus pais. Eles eram pessoas simples e rústicas, enquanto ela tinha traços delicados, uma figura esbelta, grandes olhos violetas e cachos dourados. Ela era como uma princesa. Os locais frequentemente brincavam sobre Raquel ter trazido secretamente tal beleza da cidade. No entanto, Antônio nunca duvidou da fidelidade de sua esposa. O caráter da garota combinava com sua aparência, lânguida, caprichosa e autossuficiente. Quando Elisângela reconheceu sua aparência atraente, seu orgulho aumentou. Seus pais eram pessoas simples e trabalhadoras, o estilo de vida de sua família não era diferente dos outros, mas Elisângela acreditava que merecia mais. Ela aspirava a viver em uma cidade grande e culpava seus pais por não terem se mudado para lá antes. Ela exigia brinquedos, roupas e joias de seus pais e se recusava a fazer as tarefas domésticas, alegando que precisava estudar, não varrer o chão, pois não planejava ficar na aldeia por muito tempo. No entanto, os estudos de Elisângela eram pouco convencionais. Ela não se concentrava nas matérias escolares, mas em imitar as modelos que via nas revistas. Ela experimentava maquiagem e moda, buscando a perfeição.
Ela aprendeu a combinar vários elementos do guarda-roupa e a estilizar seus cabelos dourados de maneiras diferentes. Isso começou quando ela tinha cerca de 10 anos, talvez até antes. Vou me mudar para a cidade, tornar-me modelo fotográfico, talvez até ir para o exterior. Certamente não vou viver nesse pântano, ela declarava. Raquel e Antônio olhavam um para o outro, confusos, culpavam-se pela atitude da filha, mas não conseguiam identificar onde tinham errado. Raquel havia crescido na mais absoluta pobreza e sempre passou fome, então talvez ela tenha exagerado ao mimar sua única filha. Antônio, tendo sido criado quase sem amor parental, naturalmente mimava seu filho tão aguardado também. No entanto, eles tentavam inculcar princípios morais e éticos básicos em Elisângela. Eles ensinavam a importância do trabalho e do respeito pelos outros. Raquel mostrava à filha como assar tortas e limpar a casa, mas mesmo quando criança, Elisângela rejeitava esses valores, deixando claro que ansiava por uma vida diferente. Durante sua adolescência, o desprezo de Elisângela por seus pais se intensificou. Ela os desdenhava como perdedores que nada sabiam da vida. Vocês não têm direito de me ensinar, ela gritava para os pais quando tentavam orientá-la. Vocês não conquistaram nada. Ambos trabalham por migalhas, mas eu não sou como vocês. Quero uma vida diferente. Vou me casar com um homem rico ou me tornar uma modelo. Antônio tentava argumentar com ela. Quem vai querer se casar com uma garota despreparada como você? Você não sabe cozinhar nem limpar. Sua mãe ainda cuida de você. Elisângela retrucava, eu não vou me casar com um tolo da aldeia. Vou me casar com um homem rico que terá empregados para fazer tudo isso. De fato, Elisângela tinha muitos admiradores. Como uma garota bonita, ela atraía a atenção não apenas de seus colegas, mas também de homens mais velhos, o que alarmava profundamente seus pais. Raquel e Antônio tentavam conversar com ela, mas ela apenas ria em resposta. Na tentativa de protegê-la, Antônio costumava trancá-la em casa, mas Elisângela sempre encontrava uma maneira de escapar, seja pela janela ou saindo quando seus pais estavam distraídos. Ela ansiava por olhares admiradores e elogios, que reforçavam sua autoconfiança e a convicção de que merecia uma vida melhor. Elisângela sonhava em alcançar essa vida melhor sem esforço. Ela não tinha interesse em estudar na escola ou na faculdade, considerando isso um caminho longo e difícil destinado àqueles que não tiveram a sorte de nascer bonitos, com grandes olhos violetas e cachos dourados. Tudo isso crescendo, o pequeno Tiago ouviu de sua vizinha, Senhora Pedrosa, que costumava chamar sua mãe de uma menina travessa. Quanto a Raquel, ela nunca falava mal de sua filha, apenas suspirava frequentemente sobre seu destino e se culpava por não ter conseguido orientá-la adequadamente. Pelo contrário, a Senhora Pedrosa sempre falava a verdade nua e crua, nunca tentando suavizar as duras realidades. Sua mãe era uma beleza, admito, mas era preguiçosa. Também não era muito inteligente. Ela aspirava a alcançar grandes alturas, mas não tinha capacidade intelectual. Portanto, as coisas aconteceram como aconteceram. Não é culpa de seus avós, eles fizeram tudo o que podiam por sua filha. Eles são boas pessoas. Provavelmente, é apenas genética, provavelmente da família de Antônio. Ele foi criado em um orfanato, e quem manda crianças para esses lugares? Apenas pessoas como Elisângela. Se não fosse por seus avós, você também teria sido criado em um orfanato. Depois da escola, Elisângela não quis continuar os estudos. Portanto, seus pais conseguiram um emprego para ela como balconista na loja local. A garota continuou levando uma vida monótona, ainda sonhando com um futuro melhor. Elisângela guardava ressentimento em relação às suas circunstâncias, seus pais e às limitações da vida na aldeia. Sentia que seus sonhos estavam frustrados. Apesar de seu desejo de fugir para a cidade, seus pais a dissuadiam.
Elisângela teria fugido sem pensar duas vezes se tivesse os meios e um destino. Tentou se tornar modelo enviando suas fotos para uma agência, mas, para sua surpresa, não recebeu resposta. Então, um dia, um rapaz da cidade chamado Paul visitou sua aldeia. Ele veio com um amigo local para visitar seus pais. Paul era um estudante universitário e dirigia seu próprio carro, um presente de seu pai quando ele atingiu a maioridade. Bonito e estiloso, Paul parecia um ator de um programa juvenil. Naturalmente, Elisângela ficou instantaneamente atraída por ele, e seu charme rústico encantou Paul, e eles rapidamente se envolveram. Foi Paul quem levou Elisângela para a cidade, e ela se mudou para o apartamento dele. Enquanto Paul estudava, Elisângela se tornou uma espécie de dona de casa, até cozinhando e limpando para garantir seu lugar na cidade. Graças ao dinheiro do pai de Paul, eles levavam uma vida despreocupada e divertida, festejando em clubes e restaurantes e até fazendo viagens. Antônio, agora naturalmente, viajava para a cidade na tentativa de trazer sua filha de volta, mas ela se recusava a retornar. Como Elisângela era maior de idade, ela tinha todo o direito de fazer isso. Paul era seu cavaleiro de armadura negra que a levou para longe de sua aldeia desprezada e de seus pais julgadores. Essa era a percepção de Elisângela sobre sua fuga. Finalmente, ela havia se libertado. No entanto, seu relacionamento com Paul não durou muito, e ele rapidamente encontrou outra pessoa. Mas Elisângela não tinha intenção de voltar para a aldeia. Ela encontrou um novo interesse amoroso, não tão afluente quanto Paul, mas era melhor do que nada. Apesar do fracasso desse relacionamento também, outro pretendente estava no horizonte. Com o tempo, Elisângela baixou seus padrões de pretendentes. Os homens vinham e iam, mas uma coisa permanecia constante: ela vivia deles, oferecendo-lhes seu afeto, juventude e beleza em troca de abrigo, comida, presentes e passeios. A vida de Elisângela não era exatamente como ela havia imaginado, mas ela ainda não tinha planos de retornar à aldeia. Antônio e Raquel ficaram arrasados ao ver a transformação de sua filha. Os cachos dourados vibrantes de Elisângela haviam desbotado, sua voz se tornará áspera e rouca, e sua pele assumirá um tom doentio. Ela começou a beber muito e fumar, o que inevitavelmente afetou sua saúde e aparência. Antônio estava profundamente preocupado com o caminho destrutivo que sua única filha havia escolhido. Foi um choque significativo para seu pai. Raquel mantinha a esperança de que Elisângela voltaria a si, se cansaria de seu estilo de vida e dos diferentes homens em sua vida. Além disso, esses homens não eram ricos e bonitos como Paul, mas mais parecidos com indivíduos marginais e surrados. Mas eles tinham empregos e dinheiro, o que permitia que Elisângela vivesse na cidade às suas custas. Elisângela se transformou de uma princesa de cabelos dourados em uma mulher desleixada, com traços de desvantagem e vícios em sua aparência. Era difícil imaginar sua antiga aparência. Agora, ela estava em uma espiral descendente, aparentemente alheia à sua decadência. O coração de Antônio doía por sua filha, causando-lhe 2 ataques cardíacos sucessivos. Raquel também estava angustiada, mas se apegava à esperança de que Elisângela, ainda jovem, poderia mudar sua vida. Antônio, no entanto, parecia resignado à crença de que nada de bom viria do caminho atual de Elisângela, mas não sobreviveu ao seu 3º ataque cardíaco, deixando Raquel sozinha na casa da aldeia. Seu marido se foi, e sua filha vivia uma vida tumultuada na cidade. Isso não era como Raquel havia imaginado seus anos de velhice, pelo menos ela tinha seu trabalho. Ela trabalhava como leiteira em uma fazenda, onde podia socializar e escapar da solidão de sua casa. Na véspera de Ano Novo, algo inesperado aconteceu: Elisângela veio visitá-la. Ao vê-la, Raquel imediatamente começou a se agitar, preparando a mesa. Elisângela parecia mal, magra, pálida e com o rosto inchado. Quando Elisângela tirou o casaco, Raquel notou sua barriga arredondada sob o suéter. Elisângela estava grávida, aparentemente bem avançada.
O pai do bebê era outro dos pretendentes de Elisângela, um caminhoneiro. Ele ganhava um bom dinheiro e o gastava em festas quando não estava na estrada. A gravidez de sua namorada não foi planejada. Quando ele descobriu, entrou em pânico, confessando que já tinha uma família em outra cidade, uma esposa e 2 filhos. Ele não queria outro filho, mas o médico se recusou a interromper a gravidez porque era tarde demais. Após a notícia, o admirador fugiu de maneira decepcionantemente comum. Elisângela continuou a viver no apartamento por mais alguns meses até o contrato de aluguel expirar. Assim, Elisângela se viu sem pretendentes, sem o dinheiro deles e teve que voltar para sua cidade natal. Raquel estava esperançosa. Ela acreditava que, mesmo sem um pai, a criança cresceria para ser bem-sucedida. Ela antecipava que a maternidade evocaria ternura e cuidado em Elisângela. No entanto, as coisas não saíram como esperado. O bebê nasceu prematuramente, frágil e pequeno. Ele passou um mês na UTI neonatal. Elisângela decidiu desistir dele porque o via como um fardo, especialmente por ser doente. Ela deixou o filho no hospital e voltou para a cidade, pronta para retomar seu antigo estilo de vida. Ao saber das ações de Elisângela, Raquel correu para o hospital. Com sua conexão com um funcionário lá, conseguiu anular a renúncia de Elisângela. No entanto, ainda precisavam da presença e assinatura de Elisângela para os documentos do bebê. Inicialmente, Elisângela estava determinada a não querer seu filho, sugerindo que o orfanato era uma opção melhor. Mas Raquel a convenceu de que o menino deveria permanecer na família. Eu cuidarei dele. Você pode viver sua vida e receberá uma boa mesada como mãe solteira, de acordo com os documentos. Raquel tomou tal atitude por seu neto. Se não fosse pela oportunidade de usar os benefícios infantis, Elisângela nunca teria concordado em deixar o bebê e Raquel nunca teria obtido a tutela. Assim, o pequeno Tiago ficou com sua avó na aldeia. Ele só conhecia sua mãe, a bela Elisângela, pelas histórias de sua avó, relatos dos vizinhos e fotografias. Elisângela mostrava pouco interesse na vida de seu filho, apenas visitando sua mãe periodicamente para descansar entre seus complicados casos amorosos. Na memória de Tiago, ela permanecia como uma imagem vaga, uma mulher com um cheiro estranho, rouca, barulhenta e desagradável. Ela costumava gritar com sua avó, exigindo algo dela, e o pequeno Tiago sempre ficava assustado. No entanto, não durou muito, e Elisângela faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. Seu próximo convivente, em uma briga de bêbados, não calculou sua força e o fim da vida de Elisângela foi muito lógico. Nos anos que se seguiram, Raquel frequentemente dizia a Tiago que conseguiu sobreviver àquele período difícil após a morte de Elisângela graças apenas ao seu pequeno neto, a quem ela precisava cuidar. Tiago e sua avó viviam modestamente, os tempos eram difíceis, e o salário de sua avó não permitia luxos. Ainda assim, Tiago considerava sua infância feliz. Ele tinha uma avó amorosa, amigos, uma cama confortável e o aroma de pinho e batatas fritas. Ele não tinha um computador caro ou tênis de marca, mas nunca passava fome ou usava trapos. Tiago tentava ajudar sua avó de todas as maneiras possíveis. À medida que crescia, entendia que a vida dela não era fácil e tentava trazer-lhe tanta alegria quanto podia. Infelizmente, ele tinha dificuldades com os estudos. Sua avó ajudava e tentava explicar tópicos complexos, mas ele tinha dificuldade em entender. Isso é porque Elisângela bebia quando estava grávida dele, comentou a senhora Pedrosa, vizinha da avó, enquanto estavam na cozinha, pensando que Tiago não podia ouvi-las. Ah, qual é a diferença que faz? Retrucou Raquel. O principal é que ele é saudável, forte e gentil. Nem todos precisam ser cientistas. Tiago encontrará seu lugar na vida, assim como seu avô. Ele é muito habilidoso. De fato, Tiago era um faz-tudo. Se era para consertar ou criar algo, ele era a pessoa certa para a tarefa.
Ninguém especificamente lhe ensinou essas habilidades, ele aprendeu observando os outros e rapidamente absorveu o conhecimento, ao contrário da matemática. Quando Tiago terminou a escola, a situação financeira de sua pequena família havia se deteriorado significativamente. Os ganhos da fazenda eram mínimos, e a pensão de sua avó era uma ninharia em comparação com os custos sempre crescentes. Para complementar a renda, Tiago fazia trabalhos ocasionais, consertar cercas dos vizinhos, cortar grama, cavar terrenos nos jardins e até ajudar na construção de casas. No entanto, esses trabalhos eram esporádicos e pagavam pouco. Dadas suas notas pouco impressionantes, a faculdade parecia fora de questão. Apesar disso, Tiago decidiu se mudar para a cidade, esperando encontrar melhores oportunidades de ganhar dinheiro e melhorar sua vida. Ele sentia-se obrigado a apoiar financeiramente sua avó, que já havia sacrificado muito por ele. "Vá", disse sua avó a ele. "Você é responsável e resiliente. Estou menos preocupada com você do que estava com Elisângela. Você encontrará seu caminho. Apenas tenha cuidado. Você ainda é jovem, e o mundo está cheio de perigos." "Não se preocupe, vovó", consolou Tiago, envolvendo seus braços em volta dos ombros dela. "Tudo ficará bem. Vou trabalhar em um canteiro de obras como operário. Posso fazer cimento, colocar tijolos, rebocar e pintar. Posso fazer tudo. Quando estiver estabilizado, vou te levar para a cidade." A avó sorriu, seus olhos tingidos de tristeza. Apesar de suas garantias de que Tiago ficaria bem, ela parecia ter um pressentimento de problemas iminentes. Inicialmente, a cidade impressionou Tiago. As multidões agitadas e os fluxos de carros eram um contraste marcante com suas visitas anteriores. Ele tinha visitado a cidade com sua avó para fazer compras ou resolver burocracias, mas viver sozinho nessa metrópole agitada era uma história diferente. Ele não sabia por onde começar. Antes de sua mudança, Tiago havia encontrado vários anúncios de emprego. Canteiros de obras estavam frequentemente contratando, então ele decidiu se candidatar. Suas habilidades foram uma adição bem-vinda a uma equipe que estava construindo um supermercado. O projeto estava quase concluído, e eles precisavam de ajuda com o trabalho de acabamento. Tiago era uma escolha perfeita. Ele até recebeu alojamento, uma pequena casa-trailer que compartilhava com outros trabalhadores, mas era de graça. Ao receber seu primeiro pagamento, Tiago prontamente alugou um apartamento. Ele estava pensando em procurar outro emprego quando o trabalho o encontrou. Um de seus colegas de quarto do canteiro de obras ofereceu-lhe um trabalho em um novo projeto. "Eles pagam bem", garantiu o homem, "mas só quando o trabalho estiver concluído." Tiago não se importava com esse arranjo, pois estava acostumado a confiar nas pessoas. Ele havia economizado dinheiro de seu trabalho anterior, então não estava ansioso em relação às suas despesas de vida. Com o trabalho progredindo bem, ele esperava ganhar bem e ajudar sua avó. Ele sabia que ela tinha dívidas por ter tomado dinheiro emprestado para enviá-lo à cidade. Com algum dinheiro em mãos em breve, ele poderia retribuir e até dar-lhe um pouco extra, o que a deixaria encantada. Mas o acordo não saiu como planejado. Desta vez, os proprietários exploraram descaradamente os trabalhadores e desapareceram com o dinheiro deles. Não adiantava entrar em contato com a polícia ou a inspetoria do trabalho, pois não havia acordos oficiais ou contratos, e ninguém acreditaria na palavra dos trabalhadores. Tiago se viu em uma situação desesperadora. Suas economias se foram, ele não podia pagar o aluguel do apartamento e mal tinha dinheiro para comida. Ele incansavelmente vasculhou a cidade em busca de trabalho, mas sem sucesso, não havia demanda por trabalhadores não qualificados no momento. Um dia, após mais uma busca mal-sucedida por emprego em um canteiro de obras, Tiago estava caminhando em direção ao ponto de ônibus, sentindo uma mistura de medo, desespero e ressentimento, quando de repente ouviu: "Ei, cara, você está procurando trabalho?"
Tiago se virou para ver dois homens, altos e bronzeados. Obviamente, eram trabalhadores da construção devido aos rostos curtidos pelo tempo e às mãos largas e cobertas de sujeira. Sim, respondeu Tiago. Precisamos de ajudantes apenas para mover algumas coisas de um chalé para um carro. O trabalho é simples e o pagamento não é ruim. A dúvida surgiu na mente de Tiago. E se fosse um golpe novamente? Ele não queria cometer o mesmo erro duas vezes. Estava ansioso por encontrar um emprego oficial, e para isso deveria ficar na cidade, o que significava pagar aluguel e comprar comida. Então Tiago decidiu arriscar. Estou dentro, disse ele. Certo, respondeu seu interlocutor. Nos encontraremos aqui esta noite às 10. À noite? Perguntou Tiago, achando estranho. Por que tão tarde? Os proprietários saem tarde. Nós os seguimos até a casa, começamos a esvaziá-la. Eles não querem se envolver em toda essa confusão, por isso pagam bem. Tiago deu de ombros, os ricos tinham suas peculiaridades. Estarei aqui, prometeu ele aos novos conhecidos. Quando chegou a hora, Tiago estava no local designado. Os homens que ele conhecera mais cedo estavam atrasados, ou talvez não aparecessem. Tiago não se importaria, precisava do dinheiro, mas esses homens pareciam suspeitos. Havia uma falta de sinceridade, uma falsidade sobre eles. Tiago estava realmente com medo de que o enganassem e não o pagassem, como no trabalho anterior. No entanto, 20 minutos depois, os caras chegaram em um caminhão velho e desgastado. A porta do motorista se abriu e um dos conhecidos diurnos de Tiago espiou. Por que você está parado aí? Entre, estamos atrasados. Tiago obedeceu e se acomodou no assento ao lado do motorista. O outro homem também estava lá, oferecendo um cumprimento silencioso antes de voltar seu olhar para a janela. Ao contrário de seu companheiro, esse segundo homem era silencioso e severo. Eles dirigiram por quase uma hora, primeiro pela cidade, depois pela rodovia e finalmente por uma estrada rural esburacada. A suspeita de Tiago crescia a cada minuto que passava, mas ele percebeu que era improvável conseguir se livrar da situação rápida ou facilmente. No melhor cenário, esses dois o deixariam sem um centavo no meio do nada, e ele não se atrevia a pensar no pior caso. O motorista intermitentemente contava piadas e sorria. Tiago sentia que ele estava fingindo bravura, tentando parecer calmo e composto, mas estava internamente ansioso. O outro homem permanecia tão silencioso como sempre, sem responder aos comentários de seu amigo, apenas focando na estrada. Eventualmente, o caminhão parou perto de uma casa cercada por uma cerca alta. O motorista destrancou o portão com uma chave, e Tiago exalou aliviado. Como o motorista tinha uma chave, as coisas provavelmente estavam bem. Você fica no quintal, nós vamos entrar, instruiu o motorista. Vamos te passar as caixas, você as coloca no caminhão. Terminaremos em pouco tempo. Os homens desapareceram na casa. Tiago notou que eles também tinham uma chave para a porta da frente. Estava tudo silencioso e escuro, como só o campo pode ser. Grandes estrelas espreitavam do céu. Tiago não pôde deixar de admirar o céu noturno, que lhe lembrava sua própria aldeia e sua avó. Eu me pergunto o que ela está fazendo agora, provavelmente tomando chá com a senhora Pedrosa em sua cozinha aconchegante. Provavelmente, estão falando sobre mim, ele pensou. Ele ansiava por voltar para casa, para a única pessoa que realmente conhecia. Queria ser um menino novamente, vendo sua avó como uma figura amorosa e toda poderosa. Seus pensamentos agradáveis foram interrompidos pela voz rude do motorista. O que você está sonhando? Está parado aí como uma estátua. Pegue a caixa. Tiago obedeceu e carregou a pesada caixa até o caminhão. Eu me pergunto o que há dentro.
Livros, pratos ou apenas alguns itens domésticos, ponderou ele. Mal havia pisado de volta na varanda quando o silêncio da noite de setembro foi quebrado pelo som de uma sirene de polícia. A escuridão foi perfurada pelo brilho de um farol piscante. Tiago esperava que os carros de polícia passassem pela estação até uma cena de acidente, mas, em vez disso, pararam bem em frente ao portão. Tudo aconteceu rapidamente. O jardim se encheu de pessoas uniformizadas. Alguns policiais correram para dentro da casa, outros começaram a vasculhar o caminhão. Tiago foi facilmente jogado no chão como se não pesasse nada. Seus braços foram dolorosamente torcidos para trás, a grama seca fazendo cócegas em seu rosto, areia preenchendo seu nariz e boca. Ele espirrou uma vez, depois outra. Respirar tornou-se difícil. Alguém virou o rosto de Tiago para o lado de forma brusca, e ele respirou com avidez. Mais tarde, na delegacia, Tiago estava sentado algemado em um banco duro, com homens uniformizados de ambos os lados. Não havia sinal do motorista ou do outro homem, pareciam ter escapado. Tiago inferiu isso a partir de fragmentos de conversa entre os policiais. Onde estão seus cúmplices? Perguntou um homem robusto de camuflagem. Você sabe para onde eles foram? Tiago balançou a cabeça. Queria explicar que os fugitivos não eram seus cúmplices, que só haviam se conhecido naquela manhã. Eles simplesmente lhe ofereceram um trabalho porque ele precisava desesperadamente do dinheiro, mas permaneceu em silêncio. Primeiro, porque não acreditariam nele. Tinha ensaiado seu discurso na cabeça, e soava improvável. Segundo, sua língua parecia estranha de medo, como se fosse grande demais e imóvel. Sua boca também estava seca, estava com sede, mas não ousava pedir água à polícia. Você sabe de quem era a casa que você ia roubar? Perguntou novamente o homem de camuflagem. Do promotor Hamilton, é claro, idiota. Agora você vai enfrentar as consequências completas. Tiago então foi interrogado por um investigador, um homem de meia idade com uma expressão cansada e zangada, que o questionava como se ele fosse um criminoso experiente. Tiago contou a verdade, mas não foi acreditado, compreensivelmente. Afinal, os outros dois haviam fugido e desaparecido. Estavam sendo procurados, e Tiago presumiu que a polícia não teria sucesso. Agora, estava convencido de que havia encontrado criminosos experientes. Aconteceu que o caminhão usado pelos ladrões havia sido roubado, e a polícia decidiu culpar Tiago por isso também. Suas protestas de que ele não sabia dirigir caíram em ouvidos surdos. Eu nem tenho carteira de motorista, é fácil verificar, tentou argumentar. E temos metade do país dirigindo sem carteira. Não é um impedimento, foi a resposta que recebeu. O julgamento ocorreu surpreendentemente rápido, poucos dias após a prisão de Tiago. O réu não antecipava ver sua avó lá, mas ela foi informada a tempo. Apesar de saber de sua inocência, ele não conseguia olhar em seus olhos por vergonha, temendo que ela o visse como um criminoso. Sua avó parecia mais magra e mais velha, com o rosto marcado por sombras e rugas. Seu olhar ansioso estava tingido de tristeza, mas cheio de amor. Ela olhava para Tiago sem julgamento, sua ternura lhe dava força. Quando o juiz anunciou o veredicto, o mundo de Tiago escureceu. Ele estava preparado para a condenação, mas esperava uma sentença mais branda, talvez até prisão domiciliar, considerando que não era um reincidente. Mas o veredicto do juiz foi implacável: 6 anos em uma colônia penal. A avó suspirou, segurando o coração, seus olhos se tornando cinzentos. O que é isso? Ele é praticamente uma criança. Criminosos adultos o confundiram, o enganaram e escaparam. Está claro como o dia. Tiago foi enviado para uma colônia penal em outra região. Dias longos e cinzentos se estendiam, cada um se assemelhando ao último.
Sua rotina consistia em acordar, tomar um café da manhã escasso, trabalhar na zona industrial, caminhar no pátio apertado da prisão, passar por buscas e inspeções ocasionais, almoçar e jantar, passar por exames médicos periódicos e observar feriados ocasionais para os prisioneiros. Sua vida estava cheia de monotonia tediosa. Um odor peculiar permeava, sujeira, desespero e medo. Felizmente, os companheiros de cela de Tiago eram mais humanos do que os guardas, cada um tinha seu próprio destino complexo. Como mais jovem, Tiago era protegido de certa forma. Eles entendiam que ele simplesmente teve o azar de encontrar pessoas perigosas em uma idade jovem. Agora, Tiago tinha muito tempo para refletir. Ele estava aprendendo sobre a vida e as pessoas nesse ambiente hostil. Percebeu o quão ingênuo e tolo havia sido. Se tivesse a chance, não cometeria o mesmo erro novamente. Mas não adianta lamentar depois do fato. Às vezes, a avó de Tiago o visitava. Cada vez, ele notava novas rugas em seu rosto. À medida que ele crescia de um menino para um homem, sua avó envelhecia. Sabia que sua avó agora tinha problemas cardíacos, também sabia que ele era a causa de sua doença. Suas ações haviam causado tanta preocupação que levaram a problemas sérios de saúde. Tiago sabia que ela havia tentado apelar por clemência para ele várias vezes, até contratando advogados, mas foi em vão. Tiago recebeu a punição máxima principalmente porque a vítima era o promotor, conhecido por suas conexões influentes. Ao longo desses 6 anos, Tiago frequentemente desejava poder voltar àquele dia fatídico e recusar a oferta dos 2 estranhos para ganhar dinheiro. Sua vida poderia ter sido diferente. Está tudo bem, neto. Tudo acontece, sua avó o tranquilizava. Tiago tentava manter uma aparência corajosa, mas Raquel via e entendia tudo. Você foi enganado. Acontece com todos. O preço é alto, mas é apenas o começo da vida. Você vai se recuperar. Tudo ficará bem. Tiago sorria. As palavras de sua avó iluminavam e aqueciam sua alma. Começava a sentir que tudo daria certo. O mais importante é que ele tinha alguém que o amava, esperava por ele e nunca o enganaria ou abandonaria. Então, sua avó de repente parou de visitá-lo. Tiago ficou preocupado quando ela não apareceu para seu aniversário. Ela sempre fazia questão de visitá-lo em seu aniversário, mas desta vez estava ausente. Seu telefone não respondia. Todas as suas tentativas de entrar em contato com sua querida vovó foram em vão, com apenas um longo bip do outro lado. Finalmente, Tiago foi chamado à sala de visitas. Ele correu para lá, aliviado, já imaginando abraçar sua avó e dizer o quanto sentia falta dela. No entanto, sentada no familiar sofá cinza estava a vizinha deles, Senhora Pedrosa, que parecia tensa e preocupada. Naquele momento, Tiago sentiu o chão deslizar debaixo de seus pés, ele instantaneamente soube que algo terrível havia acontecido. Ah, Tiago, sussurrou a Senhora Pedrosa, abraçando-o desajeitadamente. Você cresceu, mas emagreceu. Eles não te alimentam aqui? Com uma voz trêmula e limpando os olhos com um lenço, a Senhora Pedrosa deu a terrível notícia a Tiago. Raquel está morta. Ela teve um ataque cardíaco, e a ambulância não chegou a tempo. Ela estava tão ansiosa pelo seu retorno e tinha feito tantos planos. A Senhora Pedrosa soluçava. Era claro que ela ainda estava lutando com a perda de sua amiga e vizinha. Os vizinhos organizaram um funeral. Parecia que alguém tentou conseguir permissão para Tiago dizer adeus à sua avó, mas ele não foi autorizado a comparecer ao evento, nem foi informado da tragédia. Como isso pode ser? Como posso voltar para casa e ela não estar lá? Murmurou Tiago em descrença. Sinto muito, Tiago, mas você não tem mais casa para onde voltar, disse a Senhora Pedrosa, olhando para Tiago com uma expressão confusa. Você não sabe, não é?
Acontece que, após sua prisão, Raquel contraiu empréstimos, na esperança de que bons advogados pudessem tirar seu amado neto da prisão. Mas, mesmo com bons advogados, nada funcionou. Os empréstimos foram garantidos pela casa, e quando a dona morreu, a propriedade foi tomada pelo banco. O segundo golpe foi menos chocante que o primeiro, mas ainda assim doloroso. A casa de Tiago era mais do que apenas um edifício, era seu santuário cheio de memórias agradáveis. A ideia de alguém mais vivendo lá era perturbadora. Depois disso, Tiago se sentiu solitário e indesejado. Sem a avó, ele se perguntava sobre seu propósito. Sempre pensara que seu objetivo era cuidar de sua avó na velhice, mas agora, para que era tudo isso? Independentemente disso, ele tinha que continuar vivendo. Tiago se ajustou ao frio e à escuridão que o envolvia. Ele comia, dormia e trabalhava automaticamente, constantemente assombrado pelas lembranças de infância de uma avó jovem e forte. Ele havia prometido apoiá-la em sua velhice, mas ela nunca viveu para ser velha. A liberdade não trouxe a alegria antecipada, mas sim confusão. Ele estava sobrecarregado com perguntas: para onde ir, o que fazer, onde dormir, onde comer? Felizmente, seus anos de trabalho na oficina da prisão lhe renderam algum dinheiro e habilidades. Com isso, ele se dirigiu para a cidade. Sabia que ninguém o esperava na aldeia, embora a senhora Pedrosa tivesse oferecido para acolhê-lo após sua libertação. Ele entendia que era apenas por educação, porque ela iria querer um criminoso em sua casa. Na cidade, o dinheiro de Tiago se esgotou rapidamente, em uma semana, gasto em estadias hostis e comida. Então, tempos difíceis começaram. Ele experimentou a falta de moradia e recorreu a vasculhar lixeiras. Algumas vezes, Tiago se sentiu tão mal que acreditava que não sobreviveria. No entanto, sua juventude permitiu que ele se recuperasse repetidamente, e sua vida insatisfatória e sem alegria persistia. Tiago sentia nojo da pessoa que se tornará um vagabundo destituído. Esta não era a vida que ele havia imaginado para si como adulto. Só conseguia imaginar a decepção de sua avó. Então, um dia, ao passar por um canteiro de obras, Tiago notou um trabalhador instalando azulejos de forma incorreta e lhe deu um conselho sobre como fazer isso de maneira mais fácil e melhor. O trabalhador inicialmente foi cético em relação ao conselho de Tiago, mas ao segui-lo, ficou satisfeito com o resultado. E o inacreditável aconteceu: Tiago foi oferecido um emprego. Claro, ele aproveitou a oportunidade. O capataz se chamava Jorge, e ele dirigia uma pequena equipe de construção e instalação. Sua equipe se envolvia em pequenos reparos e projetos de construção menores, precisando de trabalhadores capazes. Tiago estava emocionado por ter trabalho estável após anos de dificuldades. Jorge valorizava a diligência e a habilidade de Tiago. Com o tempo, sabendo sobre seu passado, Jorge agiu como seu mentor e o ajudou com vários aspectos da vida, incluindo papelada, compras importantes e necessidades médicas. Ele também aconselhou Tiago a começar a economizar para ter seu próprio lugar, enfatizando que um homem precisa de seu próprio espaço, mesmo que seja um modesto apartamento em uma área remota. Tiago começou a economizar dinheiro gradualmente, mês a mês. Guardava suas economias em um bolso secreto que havia feito em sua camisa. Ao descobrir isso, Jorge explicou: "Você está louco? Quem faz isso?" Confuso, Tiago respondeu: "Onde mais devo guardar? Como um tesouro enterrado na floresta? Não como um tesouro enterrado, mas em um banco." "Vamos abrir uma conta", propôs Jorge. Tiago estava inicialmente relutante em confiar seu dinheiro arduamente ganho a um banco, tendo sido enganado inúmeras vezes no passado. No entanto, Jorge conseguiu convencê-lo. Como resultado, Tiago, que antes era sem teto, agora tinha sua própria conta bancária, na qual depositava regularmente. O saldo continuava crescendo,
e ele esperava um dia usá-lo para comprar uma casa na aldeia ou um apartamento. Viver no albergue introduziu Tiago a várias pessoas com histórias de vida fascinantes, às vezes complicadas ou até assustadoras. Os habitantes do albergue, lembrando viajantes de trem, compartilhavam livremente detalhes de suas vidas. Um dia, um novo vizinho veio para o quarto. Ele era um homem um pouco mais velho que Tiago, acompanhado por um menino de cerca de 6 anos. O garoto e o homem tinham uma semelhança impressionante, os mesmos olhos verdes, um olhar astuto, cabelo ruivo e sardas nos rostos e mãos. Era claro que eram pai e filho, Daniel e o pequeno João. Como a maioria dos residentes permanentes do albergue, eles tinham um passado difícil. Tiago aprendeu sua história depois de alguns dias vivendo ao lado do ruivo. Daniel, como Tiago, foi criado em uma aldeia por sua mãe. Ele nunca conheceu seu pai. Embora vivessem em dificuldades, nunca passaram fome, sempre havia comida em casa. A mãe de Daniel trabalhava enquanto ele estudava diligentemente. Era um bom aluno, com um sonho de se matricular na faculdade. Acreditava que pessoas com educação superior eram quase habitantes do céu, tinham um bom emprego, um bom carro, viviam em um apartamento espaçoso e, claro, ganhavam muito dinheiro. Daniel imaginava um apartamento em uma grande cidade, um bom carro e viagens ao mar. Você vê, eu queria levar minha mãe ao mar, sussurrou Daniel confiantemente para Tiago. As luzes no quarto já estavam apagadas, e o ronco rítmico dos inúmeros beliches do albergue preenchia o ar. O pequeno João estava dormindo, enrolado sob seu cobertor, enquanto Daniel e Tiago falavam sobre suas vidas. Daniel sabia que sua mãe lutava para criá-lo sozinha, e ele ansiava crescer rapidamente, se estabelecer e dar a ela uma vida de conto de fadas. Sua mãe nunca havia ido ao mar, não podia pagar tais viagens, mas Daniel sabia que ela sonhava com isso. Ela assistia a filmes sobre o mar e ficava fascinada com fotos de conhecidos em férias na praia. Parecia até que sonhava com o mar. Daniel eventualmente foi para a faculdade e se mudou para a cidade para viver em um dormitório, enquanto sua mãe ficava na aldeia. Seus sonhos gradualmente se tornaram mais realistas. Ele aprendeu que encontrar um emprego poderia ser desafiador, e um emprego com um bom salário era ainda mais desafiador. No entanto, Daniel estava determinado a ter sucesso, inspirado por outros que lutaram por seu lugar ao sol. À medida que envelhecia, percebeu que o sucesso muitas vezes exigia influência e dinheiro, que ele, como um garoto do interior, não possuía. Após a faculdade, encontrou um emprego no departamento municipal por um pequeno salário. Daniel, um recém-formado, estava grato por essa oportunidade, era uma opção melhor do que estar desempregado. Alugou um pequeno apartamento e gradualmente se ajustou à sua nova vida. Sua mãe estava orgulhosa dele por fazer uma vida na cidade. Ela era a única que acreditava no futuro brilhante de Daniel, e sua fé o mantinha em movimento. E então, minha mãe morreu, disse Daniel, abaixando a cabeça. Mesmo na penumbra, Tiago percebeu que o homem estava lutando para segurar as lágrimas. Era claro que a ferida ainda não havia cicatrizado. Seu coração. Os médicos nos disseram depois que precisava de cirurgia há muito tempo, mas minha mãe? Ela achava que passaria. Continuava tomando pílulas, adiando a visita ao hospital. Sei por quê. Ela temia que não a deixassem voltar ao trabalho. Certamente permitiriam licença médica, mas durante seu tratamento encontrariam uma maneira de demiti-la. Acontece. Eles só querem trabalhadores jovens e saudáveis. Minha mãe? Ela tinha medo de ficar sem dinheiro. Não tinha ninguém em quem confiar. Eu mal conseguia me sustentar. Culpei-me por não poder apoiar minha mãe. Não tinha oportunidade ainda. A perda atingiu Daniel duramente. A compreensão do que havia acontecido veio gradualmente.
Tiago entendia seu vizinho do albergue como ninguém mais. A história de Daniel parecia transportá-lo de volta ao momento em que de repente ficou sem sua avó. Não sei o que teria acontecido comigo no final, continuou Daniel. Talvez eu tivesse vivido como um robô, ou talvez tivesse feito algo estúpido. Tantas coisas passavam pela minha cabeça então, é difícil lembrar agora. Mas então Ana apareceu na minha vida, e tudo mudou. Não posso nem explicar como ela me tirou disso. Ana encontrou trabalho no mesmo escritório onde Daniel trabalhava. Ela era uma garota doce e modesta, com olhos cinzentos perpetuamente ansiosos, emoldurados por cílios fofos. E então, um dia, Daniel estava correndo para um escritório vizinho e colidiu com ela, agarrando-a pelos ombros para impedir que caísse. Desculpe, murmurou Daniel, pronto para continuar seu caminho, e de repente olhou em seus olhos. Claro, Daniel tinha visto Ana antes no escritório, no trabalho, em reuniões gerais, na cantina, até na rua, mas não a notava. Após a morte de sua mãe, tudo ao seu redor parecia cinza e sem graça. Mas os olhos de Ana eram como lagos profundos, impossíveis de ignorar. Eram olhos bondosos e ansiosos, como os de um servo de desenho animado da Disney, cheios de tanta preocupação e apreensão. Daniel de repente se sentiu atraído por essa garota que parecia forte, confiante e quase onipotente. Ele ansiava estar perto dela, cuidar dela e protegê-la dos perigos da vida. Pela primeira vez desde a tragédia, sentiu-se vivo. Eles pararam no corredor, esquecendo seus destinos respectivos. Daniel se desculpou por esbarrar nela e sorriu. Ana assegurou-lhe que não era grande coisa. Uma palavra levou a outra, resultando em um primeiro encontro. Isso marcou o início de sua amizade. Logo ficou claro que Ana e Daniel tinham muito em comum. Eram da mesma idade, desde jovens, estavam navegando pelo mundo sozinhos. Não tinham ninguém, sem parentes mais velhos para orientá-los, sem mentores de apoio, sem amigos íntimos. Ana havia sido criada em um orfanato, seu único conhecimento sobre seus pais era que eram alcoólatras, uma descrição compartilhada por sua cuidadora. Foi tirada dos pais devido ao risco que representavam para sua segurança. Daniel e Ana, uma vez sozinhos no mundo, de repente se encontraram. Sua nova companhia trouxe felicidade para ambos. Não demoraram para se casar, apenas alguns meses após se conhecerem, mudaram-se para um apartamento alugado juntos como uma família. Daniel tornou seu lar mais aconchegante e confortável. Ele caiu os tetos, pintou as paredes, consertou um gotejamento persistente e até substituiu a fiação. Ana, por outro lado, cuidava de Daniel, preparava refeições deliciosas, passava suas camisas e sempre mostrava interesse em seu dia. Isso fazia com que ambos se sentissem importantes, amados e não mais sozinhos no mundo. Suas vidas ganharam novas cores vibrantes. Logo, um evento maravilhoso ocorreu. Ana anunciou que estava esperando um filho. Não haviam planejado um filho tão cedo, mas a notícia trouxe alegria para ambos. Claro, também sentiram alguma apreensão. Como iriam gerenciar um bebê? Não tinham ninguém para ajudar ou orientar e teriam dinheiro suficiente para sustentar uma criança. Apesar dessas preocupações, as emoções alegres prevaleceram nos pais esperançosos. Daniel tomou uma atitude ousada, demitiu-se de seu emprego mal remunerado e aceitou uma posição em uma empresa privada. Oferecia um salário muito melhor, mas também exigia mais trabalho. Ele tinha que estudar muito, entender as intricacias de casos complexos e frequentemente ficar até tarde no escritório. Ana deixou seu emprego e, assumindo seu novo papel em casa, focou nas tarefas domésticas e na antecipação da chegada do bebê. Quando o filho nasceu, Ana e Daniel ficaram radiantes. O bebê se parecia com o pai, com seus olhos verdes e cabelo ruivo, e o chamaram de João.
Criar um filho era caro, despesas como fraldas, comida especial e roupas que João rapidamente superava se acumulavam, sem mencionar o custo de medicamentos, carrinhos, berços e brinquedos. Daniel trabalhava incansavelmente para garantir que sua família não precisasse de nada. Tudo estava indo bem até que, após muita reflexão, Daniel e Ana decidiram solicitar uma hipoteca. Planejavam usar o dinheiro da venda da casa herdada de Daniel na aldeia como entrada. Foi um movimento arriscado, mas Daniel tinha um bom salário, e à medida que João crescia, Ana planejava voltar ao trabalho. Acreditavam que os pagamentos da hipoteca seriam gerenciáveis e aceitáveis. Assim, começou sua jornada. Inicialmente, tudo correu bem e compradores foram encontrados rapidamente, embora Daniel antecipasse que seria um desafio. O dinheiro foi usado tanto para os pagamentos da hipoteca quanto para os reparos. Ana e Daniel mudarão-se para um apartamento espaçoso de 2 quartos em um bom bairro. Os reparos foram concluídos rapidamente devido aos fundos disponíveis. Mobiliaram os quartos com móveis modernos e acessíveis, penduraram lindas cortinas e adornaram as paredes com fotos emolduradas deles e de seu filho João. Daniel lembrava com carinho do primeiro ano novo no novo lugar. Haviam acabado de terminar de renovar os quartos, que ainda exalavam o cheiro de cola de papel de parede e móveis novos. O apartamento deles era bonito, limpo e aconchegante. Uma grande árvore de Natal, quase alcançando o teto, estava no canto da sala de estar. O pequeno João, em seu adorável pijama, estava encantado com as luzes piscantes das guirlandas enroladas na árvore. Com as luzes apagadas, o brilho das guirlandas e a tela piscante da TV criavam uma atmosfera quente e quase mágica. Daniel olhava para sua esposa e filho, para o apartamento decorado com bom gosto, e para a mesa repleta de pratos deliciosos, frango com batatas, saladas, frutas e, claro, champanhe. O que seria véspera de Ano Novo sem champanhe? Naquele momento, Daniel se sentiu incrivelmente contente. Sua amada família estava por perto, e parecia que as coisas só poderiam melhorar a partir dali. Daniel estava orgulhoso de si mesmo, havia alcançado o que antes achavam inatingível. Naquela noite pacífica e mágica, o casal não estava ciente dos desafios que estavam por vir. O ano seguinte marcou o início de um novo capítulo. João começou a frequentar o jardim de infância e, para surpresa de seus pais, adaptou-se ao ambiente pré-escolar com facilidade. Não houve birras nem surtos de doenças que normalmente preocupam os pais jovens. Enquanto isso, Ana encontrou emprego como gerente de vendas. Com grande parte da renda da família destinada aos pagamentos da hipoteca, a renda adicional foi um alívio bem-vindo. No entanto, no outono, Ana, ainda jovem e vibrante, começou a sentir tonturas, náuseas e perda de apetite. Inicialmente, tanto Daniel quanto Ana suspeitaram de uma gravidez. No consultório médico, foram informados de que Ana não estava grávida. No entanto, seus resultados de exame eram preocupantes, e foi aconselhada a consultar um clínico geral. Os exames levaram muito tempo e esforço. Ela teve que faltar ao trabalho o tempo todo, o que, claro, seus superiores não gostaram. Durante esse período, os olhos de sua esposa tinham um certo sentimento de culpa, ansiedade e confusão. O coração de Daniel doía de pena cada vez que olhava para ela. Ele mantinha a crença de que tudo ficaria bem. Talvez ela estivesse apenas com falta de algumas vitaminas ou tivesse uma pequena disfunção de algum órgão. Estava confiante de que encontrariam o problema, tratariam e tudo voltaria ao normal. No entanto, o diagnóstico veio inesperadamente, uma rara doença sanguínea presumivelmente hereditária. Mas a origem da doença não importava, o que importava era que o tratamento seria longo, caro e sem garantias de sucesso. Os médicos, com brutal honestidade, delinearam o cenário mais provável: apesar do tratamento, a doença provavelmente progrediria. Ana reagiu ao diagnóstico com aparente força, talvez fingindo bravura para seu marido e filho.
Daniel, em contraste, sentiu-se atordoado, exausto e totalmente desorientado por um longo tempo. Como isso podia acontecer? De onde veio esse infortúnio? Haviam acabado de começar uma nova vida, com inúmeros planos e ideias maravilhosas. Daniel eventualmente aceitou a situação e começou a agir. Seu primeiro passo foi encontrar médicos experientes no tratamento de pacientes como sua esposa. No entanto, isso estava longe de ser barato. Teve que vender alguns pertences, contrair empréstimos e, apesar de todos os esforços, a hipoteca ainda precisava ser paga. Daniel estava trabalhando sozinho novamente. Ana tornou-se extremamente fraca, e seu tratamento consumia a maior parte do tempo. Seu filho João era bem comportado, tornando-se cada vez mais ciente de que sua mãe estava doente e seu pai estava trabalhando arduamente. Aprendeu a cuidar de si mesmo, preparar suas roupas para amanhã, fazer chá para si e para sua mãe, e preparar sanduíches. Estava amadurecendo rapidamente, e outros começaram a usá-lo como exemplo para seus próprios filhos. Mas Daniel desejava que nada disso tivesse acontecido. Desejava que seu filho fosse como qualquer outra criança de sua idade, sem saber como amarrar os cadarços ou cozinhar uma omelete. Ana não estava melhorando com o tratamento que podiam pagar. A família estava endividada, e todos os esforços pareciam em vão. Ana estava lentamente desvanecendo, tornando-se uma sombra pálida de seu antigo eu. Daniel procurou fundações de caridade e consultas com eminentes professores. Às vezes, conseguia essas consultas, mas até mesmo esses especialistas médicos estavam perplexos. A doença de Ana não era bem compreendida e era imprevisível, ninguém sabia como ajudá-la. O tratamento tradicional quase não teve efeito. Ana acabou sendo internada após aproximadamente 3 anos de doença. Tornara-se tão fraca que não conseguia nem comer. Daniel, preparando-se para uma longa luta, contratou uma enfermeira para fornecer cuidados extras à sua esposa. No entanto, nada disso foi necessário. Ana faleceu uma semana após ser internada no hospital. Daniel enfrentou a dura realidade da morte de sua esposa. A situação piorou pelo fato de que agora tinha que explicar ao filho João que sua mãe havia partido. Para agravar seus problemas, Daniel perdeu o emprego quando a empresa em que trabalhava faliu. O proprietário sempre assumia grandes riscos em busca de lucros potenciais, e um erro de cálculo levou à falência da empresa. Durante a doença de Ana, a família havia acumulado muitas dívidas, e os pagamentos da hipoteca eram onerosos. Daniel encontrou um novo emprego que pagava muito menos, mas não tinha outras opções. Daniel trabalhava em seu novo emprego durante o dia. À noite, aceitava trabalhos adicionais descarregando caminhões em uma loja ou ajudando com reparos. João sempre conseguia se entreter, apesar de estar sozinho a maior parte do tempo. Adorava desenhar, usando lápis ou tintas e uma folha de papel para escapar de sua realidade cinzenta. Suas criações estavam cheias de arco-íris brilhantes, florestas densas e animais fofos de olhos grandes que não existiam na vida real. Daniel não estava preocupado com João passando fome, desde que houvesse pão, salsicha, ovos, leite e bolinhos congelados na geladeira. João conseguia preparar refeições sozinho, até alimentando seu pai após um longo dia de trabalho. Esse estilo de vida continuou até que seu apartamento foi tomado pelo banco devido a dívidas não pagas, incluindo uma hipoteca vencida e empréstimos. Apesar dos esforços de Daniel para lutar por sua propriedade, foi em vão. No final, para evitar atrair a atenção das autoridades de tutela, tiveram que aceitar seu destino. Isso levou Daniel e João a residirem em um albergue. Tiago rapidamente se tornou amigo de Daniel e de seu filho de 6 anos, João. Admirava o trabalho árduo de Daniel e a maturidade de João. Os 3 frequentemente jantavam juntos, e Tiago ocasionalmente levava João para passear. Daniel trabalhava muitas horas, e o albergue escuro era um ambiente maçante para uma criança.
Durante os passeios, Tiago e João discutiam vários tópicos e compartilhavam histórias pessoais. Tiago descobriu que João aspirava a ser um artista, mas entendia a necessidade de educação para alcançar esse objetivo. João estava ciente de que seu pai não tinha recursos para matriculá-lo em aulas de arte, o que o desanimava. No entanto, permanecia esperançoso sobre a perspectiva de aulas gratuitas. Enquanto João aguardava ansiosamente o início das aulas, Daniel temia. Sabia que sua situação de sem-teto inevitavelmente atrairia a atenção das autoridades de tutela. Uma criança deveria ter um lar, um ambiente estável e uma cama própria, enquanto João vivia em um albergue e basicamente vagava com seu pai sem teto. Daniel temia que as autoridades levassem João e o colocassem em um orfanato. Tendo ouvido de Ana sobre a vida em um orfanato, Daniel estava determinado a impedir esse cenário para seu próprio filho. No entanto, sentia-se impotente e sem apoio, e, em resumo, sua situação parecia desesperadora. Tiago estremeceu, seja por causa do vento cortante ou pela súbita onda de pensamentos e memórias, não estava claro. O outono havia sido rigoroso, e ele ansiava pelo inverno. Pensava na neve que estava por vir, que tornaria tudo mais brilhante, mais gracioso e suave. Tiago sabia que o pequeno João aguardava ansiosamente o ano novo, os presentes, a refeição festiva e fazer um pedido. Apesar de sua crescente independência, João ainda era uma criança no fundo, acreditando genuinamente que o pedido feito na virada do ano se tornaria realidade. Tiago sabia exatamente o que pediria ao Papai Noel ou a quem mais pudesse ouvir. Era claro que João desejava, pediria um bom apartamento para si e seu pai e uma escola de arte só para ele. Era uma pena que nenhum desses desejos parecesse provável de se realizar em breve. Apesar disso, Tiago estava determinado a dar a João algo que lhe trouxesse alegria. Encontraram um kit de jovem artista em uma loja, caro, mas valeria a pena para João. Incluía uma maleta, um cavalete, um conjunto de tintas, lápis e canetas hidrográficas. A ideia dos olhos de João brilhando ao ver esse presente aquecia o coração de Tiago. Não havia nada tão satisfatório quanto trazer alegria às pessoas, especialmente às crianças. Esse maleta milagrosa poderia iluminar a vida cotidiana cinzenta de um menino, mas não poderia resolver todos os seus problemas e os de seu pai. Tiago finalmente deixou os degraus em direção ao rio e, alcançando o aterro, correu para o trabalho. Seu chefe, Jorge, valorizava sua diligência e confiabilidade, e Tiago não queria decepcioná-lo. No entanto, de repente, ele notou uma multidão reunida em torno de um poste de luz, homens, mulheres, adolescentes e crianças. Estavam discutindo animadamente, alguns fazendo chamadas telefônicas, e outros filmando algo em seus celulares. Ele seguiu seus olhares para encontrar a causa da comoção. Para sua surpresa, nas ondas escuras do amplo rio, a cerca de 30 metros da margem, uma cabeça humana aparecia e desaparecia. Alguém estava se afogando, incapaz de reunir mais forças. Como alguém foi parar no rio nessa estação? No entanto, Tiago não teve tempo para pensar sobre isso. Sem hesitar, correu até a beira da água, tirando o casaco, suéter e sapatos pelo caminho. Esses itens apenas o pesariam nas ondas frias do rio. Tiago era um excelente nadador, tendo passado a infância nadando e brincando no rio perto de sua aldeia. Aos 5 ou 6 anos de idade, sentia-se tão confortável na água quanto um peixe. No entanto, nunca havia nadado nesse clima, frio, ventoso, com uma corrente forte, nem havia resgatado uma pessoa se afogando. Mas sabia que, se não tentasse salvar essa pessoa, ninguém mais o faria. Podia imaginar o desespero da pessoa na água, cercada por espectadores que estavam apenas olhando. Alguém estava chamando por resgate, mas será que chegariam a tempo? Era uma questão de minutos. Tiago sabia que tinha que pelo menos tentar. A água gelada picava os pés de Tiago, ele tremia ao avançar, sabendo que o frio inicial daria lugar à adaptação. E ele se adaptou.
agora estava corajosamente se aproximando da pessoa que estava se afogando. A força de Tiago estava se esgotando, mas podia ver seu alvo, uma cabeça com cabelos escuros grudados no rosto. Era uma jovem, seu rosto pálido e olhos estavam cheios de desespero e horror. Estava lutando pela vida com suas últimas forças. Ela devia ser uma nadadora habilidosa, caso contrário, teria afundado há muito tempo. Mas Tiago sabia que, se não agisse rapidamente, ela ainda se afogaria. Finalmente, estava perto o suficiente. Aproximou-se da garota por trás, lembrando-se do fato crucial de que uma pessoa se afogando, em seu desespero, pode inadvertidamente afogar seu salvador. Então, manteve uma distância segura. Pegou-a pela nuca e puxou-a em direção à margem. Ao sentir a ajuda, o primeiro instinto da garota foi se agarrar a Tiago, mas ele não cedeu. Gradualmente, ela entendeu a situação, relaxou um pouco e permitiu ser resgatada. Já na margem, com um olhar silencioso no rosto de seu salvador, a pobre garota desmaiou. Pessoas estavam esperando por eles. Tiago foi envolvido em uma manta, e a garota foi coberta. O som distante de uma sirene de ambulância podia ser ouvido. O homem olhou ao redor, percebendo que tudo ficaria bem. Foi então que suas mãos começaram a tremer, e seus dentes começaram a bater, seja do frio ou do medo que acabará de experimentar. Naquele momento, os paramédicos chegaram. Um homem ansioso e alto, vestido com um casaco caro, veio correndo de algum lugar. Ele parecia ser o pai da garota, ambos compartilhavam características semelhantes, olhos castanhos, narizes proeminentes e maçãs do rosto definidas. Tiago não esperou para ver a história se desenrolar. Vestiu-se rapidamente e correu para encontrar Jorge, confiante de que seu chefe entenderia seu atraso quando ele explicasse a razão. No entanto, descobriu que Jorge também estava atrasado, então Tiago não precisou justificar seu atraso. Dias depois, Tiago estava indo à loja comprar leite quando, de repente, foi chamado. Havia um homem atrás dele, com olhos castanhos familiares, vestindo um casaco elegante. Tiago imediatamente o reconheceu como o pai da garota que salvara da água. "Finalmente te encontrei", disse o homem, sorrindo e estendendo a mão para Tiago. "Não foi fácil. Meu nome é Josué Teixeira. Sou o pai da adolescente que você salvou." "Olá", murmurou Tiago. Entendeu que aquele homem queria agradecê-lo, mas estava mais interessado em saber como a garota estava e por que estava na água. Passara muitos dias pensando na garota que resgatara e esperava que ela estivesse bem. "Graças às redes sociais", continuou o homem, "alguém que estava no aterro aquele dia postou um vídeo. Mostra claramente como você salvou minha Sofia. Foi um ato corajoso e desesperado. Não há muitas pessoas como você hoje em dia. Tivemos sorte que você estava lá." "Como está a garota?", perguntou Tiago. Por mais que apreciasse as palavras de Josué Teixeira, sentia-se um pouco desconfortável. "Sofia está bem. Está no hospital agora." "Então, ela se machucou, afinal?" "Fisicamente, ela está quase bem. Apenas um pouco resfriada, mas isso não é o ponto. Você sabe como ela acabou no rio? Você viu aquele momento?" Tiago balançou a cabeça. "Foi tudo devido a um amor não correspondido. Ela se apaixonou por um garoto que começou a namorar outra pessoa. Sofia não conseguiu lidar com isso, e agora está sob os cuidados de psicólogos e está se recuperando. Aparentemente, percebeu a magnitude de seu erro imediatamente na água gelada, mas era tarde demais. Se não fosse por você... O importante é que ela está bem agora", sorriu Tiago. "Foi apenas um ato impulsivo da parte dela. Acredito que essa situação lhe ensinou muito." "Essa situação me ensinou muito", admitiu o Sr. Temple.
Tenho estado no mundo dos negócios há muitos anos e comecei a acreditar que não havia mais pessoas boas e altruístas no mundo, como você. Eu me tornei cínico, frio e indiferente. Seu ato me ensinou muito e me fez reavaliar meus valores. Tiago assentiu. O que mais poderia dizer? Quero te agradecer. Posso te ajudar. Sei que você mora em um albergue e não tem um lugar próprio. Sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa que precisar. Pessoas como você merecem um destino melhor. Tiago fez uma pausa, pensativo. Lembrou-se da preocupação nos olhos de Daniel após receber outro aviso das autoridades de tutela e da maneira como o pequeno João falava tão apaixonadamente sobre seu sonho de se tornar um artista. Minha vida é satisfatória, admitiu Tiago finalmente, mas há um menino jovem que certamente poderia usar sua ajuda. Tiago. João correu em direção a Tiago com a velocidade de um jato de combate, sorrindo. O homem abriu os braços para pegar o menino e girá-lo em celebração. Tiago, ganhei o primeiro lugar no concurso de desenho da cidade. Lembra do desenho do cosmos que te mostrei? Claro, eu lembro. Eu te disse que isso aconteceria. Logo Daniel apareceu. Decidiram passar a tarde ensolarada de domingo no parque. João adorava correr pelo pavimento, alimentar os patos no lago e observar os esquilos brincando, enquanto seu pai e seu melhor amigo, Tiago, estavam sentados em um café próximo, saboreando o café. Mais de um ano havia passado desde a conversa de Tiago com Josué Teixeira. O empresário rico ficou surpreso com o pedido de Tiago, pois não era para si mesmo, queria ajudar seu amigo Daniel, que tinha um filho pequeno e estava em uma situação desesperadora. Josué Teixeira comprou um apartamento para Daniel. Era um apartamento de um quarto em um novo prédio, localizado em um bom bairro. Convenientemente, havia uma boa escola e uma aula de artes nas proximidades, onde Daniel prontamente matriculou João. O talento de João floresceu dramaticamente, e seus desenhos se tornaram mais refinados e precisos, mas ainda mantinham sua originalidade e espontaneidade. Claro, Josué Teixeira não pôde deixar de fazer algo por Tiago pessoalmente, embora ele não tivesse pedido. Primeiro, o empresário comprou para Tiago um apartamento ao lado de Daniel e João. Em segundo lugar, Josué Teixeira ofereceu um emprego bem remunerado ao salvador de sua filha, contratando-o como jardineiro. Tiago, que sempre gostou de jardinagem, encontrou seu lugar nesse papel inicialmente. Sofia evitava o novo jardineiro, provavelmente tinha medo das memórias associadas a ele. No entanto, eventualmente se tornaram amigos. Sofia lamentava seu ato, e, com o tempo, nem conseguia explicar para si mesma por que tomara tal decisão. Às vezes, Tiago olhava para Sofia, alta, magra e frágil, e seu coração apertava ao pensar no que poderia ter acontecido se não tivesse conseguido tirá-la da água. Enquanto Daniel e Tiago conversavam sentados no café, uma mulher pequena, com olhos azuis penetrantes, entrou e foi direto aos homens. Aqui estão vocês. Pensei que me esperariam na fonte. Tiago se virou, sorriu e correu em sua direção. Haviam se conhecido recentemente, mas estava claro que seu relacionamento era sério. Hoje, concordaram em sair juntos como uma alegre e barulhenta companhia. Seria um dia maravilhoso. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.